Olá! Quem nunca praticou algum esporte ou até mesmo já sonhou em ser um atleta de alta performance? A rotina de atletas é extremamente regrada. Em meio a treinos, dietas e competições, o foco principal da vida desses esportistas é chegar ao pódio, levantar a taça ou vestir a medalha sobre o peito. Mas como é a vida de um atleta? E como foi a rotina desses esportistas durante a pandemia? Este tema foi escolhido pela jornalista Mariana Vasconcelos em seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mariana fez um documentário que fala sobre a rotina de esportistas antes e depois da pandemia. Ela conversou com 5 atletas praticantes de 4 modalidades diferentes: tênis, rugby, rally e wrestling. Eu sou Giovanni Santos e a Mariana Vasconcelos é a minha convidada. O Mac Entrevista está começando. Mariana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso programa. Obrigada a vocês por essa oportunidade de eu falar do meu TCC. E para a gente começar falando sobre esporte, eu quero saber onde que nasceu a sua paixão pelo esporte, pela rotina de atletas, onde que começou tudo isso? Bom, eu aqui no Mackenzie, eu participei do rugby, então eu participei do Pacto Mackenzie e foi toda a minha trajetória do esporte aqui dentro. E eu queria trazer isso no meu TCC do que me fez, né, almejar eu fazer o TCC, enfim. E eu já tinha essa paixão pelo esporte desde criança, então eu nadava, já corri, então eu sempre estive nesse meio e eu sempre quis demonstrar isso. Eu adoro assistir também futebol, gosto de assistir outros esportes também na TV. Então, sempre fui muito apaixonada pelo esporte. Então, aqui que você se apaixonou pelo rugby e decidiu trazer isso para o seu TCC. Isso. E quais fatos que te influenciaram a trazer a rotina desses esportistas? Bom, os fatos foram que eu queria trazer tanto a rotina deles em casa, né, tanto nos treinos e tanto nos campeonatos, nos jogos. Então eu queria mostrar não só a parte externa, mas também interna, tanto psicológico, né, porque isso influencia muito também. Enfim, foi isso. E para a gente já partir para o tema, quais foram os desafios da rotina dos atletas durante a pandemia? Bom, acho que o maior desafio foi o mental, né, porque tinha que lidar o equilíbrio tanto mental e físico. E treinar, alguns atletas treinaram fora de casa, mas tiveram alguns que treinaram dentro de casa. Então foi realmente focar, ter determinação para poder realmente almejar os sonhos dos campeonatos vencidos, né? A rotina é muito regrada muitas das vezes de atletas, né? Dieta, treino, enfim, desde pequeno já vem trazendo. E um dos seus entrevistados, o Jean, ele faz a modalidade de moto, né? Eu queria saber principalmente dele como que ele conseguiu adaptar esses treinos, adaptar tudo que ele faz na pandemia. Bom, na conversa que eu conversei com o Jean falou que ele treinou muito fora, né? Porque como era meio que só ele mesmo, então não havia, tipo, algum problema dele treinar, né, fora. Ele treinou muito em casa, nos treinos, mas ele treinou fora, tanto na pandemia, e foi muito interessante porque ele falou muito sobre os treinos que ele realmente, tipo assim, o psicológico dele foi muito afetado, mas ele realmente é muito focado e determinado. Foi uma história muito legal de conversar com ele. Imagino. E o futebol aqui no Brasil, ele é um dos esportes mais conhecidos, mais massificados, e foi uma modalidade que você não trouxe no seu TCC. Como você decidiu escolher essas 4 modalidades específicas que não são tão conhecidas pela mídia? Bom, eu acho que um do fator maior foi porque eu fiz o rugby aqui no Mackenzie e é um esporte muito atípico, né? Muito diferente do que os outros, né? E normalmente as pessoas às vezes, o esporte sempre acaba indo para o lado do futebol. E eu queria trazer um esporte novo, né? Então tiveram muitos atletas entrevistados que entraram em contato comigo, tanto do futebol, tanto dos esportes mais tradicionais, e eu não quis trazer muito, não quis entrevistar, porque eu queria trazer realmente um outro lado de que muitas pessoas, por exemplo, o wrestling não é muito falado, tem gente que nem sabe o que é.
Então eu queria trazer um pouco disso, de algo novo, algo diferente. Sim, e como foi feita a apuração de todo esse TCC? Eu achei muito legal. O que eu acho que foi mais difícil foi a parte de que quando aconteceu a pandemia, para eu poder entrevistar, tiveram, né, cancelamentos, mas daí eu entrevistei tanto que dentro de casa, algumas pessoas, alguns entrevistados, e acho que foi muito legal, porque eu conheci aquela parte de que estava no meio da pandemia, eu entrevistando, então eles realmente relataram sobre como estava esse processo, assim, sabe? Você comentou, algumas vocês fez em casa, algumas entrevistas, e as outras foram feitas aqui no campus, né? Então, Isso. foi durante a pandemia realmente o seu TCC. Outra coisa que eu queria saber, o Jean Azevedo, ele é decacampeão do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. O que você aprendeu com o papo que vocês tiveram com ele, de um atleta tão renomado, com uma carreira cheia de ganhos, né? Bom, o Jean foi muito legal entrevistar, porque eu já conhecia ele, né, de longe, né, mas eu conhecia. E ele é uma pessoa muito incrível, assim, sabe, porque ele realmente foca, o esporte é a vida dele. Então ele não imagina ele fazendo outra coisa e ele vive realmente. E a família sempre acompanha, e a família dele é muito do esporte também, né. Tanto que a filha dele, a Mariana Azevedo, né, foi para esse lado, né, virou tenista. Então ele é super legal, foi muito legal conversar com ele. Essa seria até uma das perguntas que eu iria fazer, que você traz a rotina de um atleta como o Jean e da filha dele que também treina. Eu queria saber também como foi trazer essas duas histórias, como foi conciliar isso. Bom, eu acho que as duas histórias são realmente muito diferentes, né? Porque os dois, tanto o pai e a filha, acho que tem um desejo diferente, né? O Jean, ele já vive pelo esporte. A Mari, ela fala como se fosse um hobby para ela, né? Então ela não quer viver disso. Ela quer, então, terminar a faculdade dela, fazer a faculdade, trabalhar, mas não ficar só como tenista, né? E jogar sempre para a vida toda. Mas o Jean já é diferente, o Jean já quer viver disso, né? Acho que ele já vive, provavelmente, né? Ele já vive disso, Sim. E de todos os atletas que você entrevistou, qual foi a história que mais te marcou? Bom, eu acho que foi a da Laís, né? Porque eu acho que a Laís era uma pessoa muito simples, né? Então, um dos desejos maiores dela querer ir para o esporte foi para ela ter uma vida melhor, né? Dar uma vida melhor para a família, para o pai dela. E acho que também por conta do esporte em si, né? Ser wrestling, ser um esporte diferente, né? E hoje a gente vê, né, que ela está voando, né? Tá indo super bem, né, no esporte. Então acho que foi uma das histórias mais emotivas, né? Mais sensibilizadas para eu poder ter entrevistado. Esse ano teve as Olimpíadas de Tóquio e a Laís estava lá, né? Você ainda estava acompanha lá. a rotina deles? Olha, tem alguns que eu não acompanho tudo, né? Mas eu sempre acabo acompanhando porque eu tenho eles nas redes sociais, né? Então sempre acabo perguntando, enfim, teve até esses dias que eu conversei com a Laís, né? Conversei com ela, enfim. Então sempre mantive esse contato um pouco. Uhum. E hoje, qual você acha que é um dos maiores desafios para a rotina do atleta após quase 3 anos da pandemia? Bom, acho que o maior desafio é você deixar de fazer algumas coisas, né? Por conta do esporte, né? Pela paixão. Então, acho que deixar de, às vezes, sair, né? De fazer os desejos do coração, às vezes, algumas coisas, por conta do esporte em si, né? Porque é viver daquilo, né? Realmente. Uhum. Eu acho que de todos os seus entrevistados, cada um tem sua particularidade, né? O que junta ali é a rotina dos dois atletas de rugby, que é o que você faria, né? Eu queria saber como foi trazer 2 atletas de um esporte que você praticava aqui dentro do Mackenzie. Eu acho que foi muito interessante, né, entrevistar tanto a Rafa e o Felipe, porque o Felipe também, ele ama esporte, ele sempre está envolvido, tanto que ele participou do pacto, né, foi da seleção, ele sempre participou de vários, mas também é um hobby para ele aquilo, né? A Rafa já não, a Rafa já, ela tem aquela paixão, então ela vive daquilo mesmo, né? Então acho que foi muito interessante porque foram também 2 visões, né, diferentes do rugby. Sim. E eu queria saber, hoje, quais dicas você daria para quem está pensando em começar a fazer um TCC? Bom, acho que a dica maior é escolher um tema que você é apaixonada, que você quer realmente
ter a curiosidade de saber de cada entrevistado, né? Porque eu acho que você vai trabalhar durante um ano, né? Uma trajetória muito grande, na verdade 1 ano e meio, né? Que começa todo aquele de pensar, né? E tudo. Então, realmente escolher o tema que você realmente quer, que você deseja fazer, mas também pensar, às vezes, em ampliar esse meio depois do TCC. Já de cara você pensou em fazer sobre esporte? Já de cara eu queria fazer de esporte, mas não sabia realmente o que eu ia trazer, né? E aí depois eu acabei falando, acho que eu vou fazer de vários esportes, não de um si só, assim, sabe? E aí foi indo. E por que o formato audiovisual? Bom, acho que o audiovisual eu gosto bastante porque é um olho a olho, né? Então você tem que ir lá, apurar, entrevistar, filmar. Então é algo muito dinâmico, pode parecer difícil, mas eu acho que é muito interessante, né? Tipo, você ter esse contato e ainda trazer para as pessoas, para os olhares, né? Então, ver o vídeo, né? Acho que as pessoas estão muito interessadas nisso hoje em dia, né? Sim. De ver o audiovisual. E você falando, qual foi o maior desafio para fazer tudo isso? Os vídeos, as entrevistas, as edições? Eu acho que o maior desafio foi realmente programar, né, o calendário para poder entrevistar, principalmente na pandemia, né? Que estava todo mundo, ninguém querendo sair de casa. E persistir mesmo para poder entrevistar eles. E eu acho que, enfim, acho que foi o maior. Você comentou que você levou eles para sua casa, né? Alguns fizeram entrevista de lá. Eu imagino que você aprendeu muito mais até atrás das câmeras, né? O que você pode trazer para a gente? O que você viu atrás das câmeras, das conversas, né? Do bate-papo que você teve com os entrevistados? Eu acho que o que eu achei muito interessante desse de trás da câmera, que às vezes não é mostrado, né? Então teve vários relatos, principalmente eu lembro da Mari, né? A Mari estava passando por um período muito complicado, psicologicamente, enfim. E ela relatou, né, as angústias, né, os anseios, os desejos do coração dela. E foi muito legal, porque hoje, né, antes ela estava querendo muito passar na faculdade, né, como ganhando bolsa de estudos como tenista, e hoje ela está na faculdade, já está nos Estados Unidos e está treinando como tenista lá. Então acho que foi muito legal, tipo, fazer esse trabalho e ver hoje em dia como está sendo. Essa parte humanizada você traz no seu TCC, no seu documentário, né? Ela fala sobre o sonho de ir para fora, a Laís conta um pouco da história de superação com o pai dela. Eu queria saber como que foi isso também, porque é super interessante a gente entender a rotina dos atletas, entender os treinos, as dietas, enfim, toda essa vida regradinha, mas também existe uma parte humanizada por trás disso, né? Eu acho que o TCC, ele é muito interessante porque você acaba mostrando para as pessoas, né? Tanto a rotina, tanto tudo, né? Mas acho que também esse lado de fora, né? Da sensibilidade, eu acho muito importante, né? Também relatar, porque realmente a gente é humano, né? Então, realmente você está falando com pessoas, né? Tipo, que são, né? Não são só esportistas, né? Mas são pessoas realmente vivas, né? Então acho que é muito legal isso. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a história desses atletas, a vida deles, mas só depois do intervalo. O MAC Entrevista volta já. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Mariana Vasconcelos, autora do trabalho Vida do Atleta, os desafios surgidos com a pandemia, resultado do seu TCC do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mari, a gente estava falando um pouco sobre a rotina dos atletas, né? Como foi acompanhar as apurações. Eu queria saber se você participou de algum treino de algum deles, se você esteve presente também nessa parte. Bom, acho que dos atletas eu fui em quase todas. Eu acho que
participar, né, de algum treino deles. E foi muito legal, acho que foi a parte mais legal, acho que é mais do que às vezes entrevistar, porque você vê ali o esporte, né, assistir, foi muito interessante, foi muito legal, ainda mais do rally, né, que eu nunca tinha visto, então foi muito legal. Você passou a entender um pouquinho mais de como que é as regras, né? No seu TCC tem alguns trechos, né, do que você participou, né? Você participou da Mari, do Jean, as outras modalidades você acompanhou pela televisão e essas coisas, né? Isso. E aproveitando, a gente comentou um pouco sobre a rotina da Laís, né? Que você viu ela, tá acompanhando ainda. Eu queria saber dos outros. Se você ainda acompanha o Jean, o pessoal do rugby, se eles ainda estão atletas, né? Ainda estão nessa rotina. Sim, todos eles estão nessa rotina, né? A Mari que eu falei, né? Ela tá na universidade. O Jean ainda continua, teve até o campeonato lá dos Sertões, né? Ele acho que ficou, se eu não me engano, no 6º ou no 7º lugar. Mas é muito bom, Sim. né? Pela idade dele, assim, de tantos anos de carreira, né? E acompanho bastante. A Rafa mesmo, ela tá treinando muito na seleção. O Felipe, ele já tá, acho que parece que ele tá sendo, virou capitão no Pacto. Que legal. Então, ele tá, todos ainda estão nessa linha aí do esporte. E o que você mais aprendeu com tudo isso? Eu acho que o que eu mais aprendi foi ver o externo da sensibilidade dos atletas, né? Ver a sensibilidade, né? O que eles também... Acho que o que foi mais legal, como eles iniciaram, né? Essa vontade, esse desejo de virarem atletas. Acho que foi o mais interessante. Você se viu muito neles? Porque quando você começa um esporte, é sempre desde pequeno. Você comentou que você teve esse contato também na sua vida. Eu acho que eu me vejo um pouco, mas por outro lado eu gosto mais de assistir, mas também jogar, mas muito pelo hobby, assim, sabe? Não me vejo que nem eles, que são atletas realmente profissionais, né? Que, enfim, que participam. Como você comentou também, o Jean e a Mariana, eles são pai e filhos com rotinas totalmente diferentes, né? E até a origem esportiva deles são diferentes. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente como que foi trazer a Mari, que começou acho que pelo avô dela, e o Jean, que já foi totalmente diferente, o contato primeiro que ele teve com o esporte. Eu acho que essas duas histórias são diferentes, né, como eu falei, mas eu acho que a Mari, ela, enfim, é bem diferente, né, o que eles fazem, né, na rotina, né? Como eu falei, o Jean é mais focado na carreira profissional, a Mari já é um hobby, né? E o que é legal é porque o pai dela é uma inspiração para ela, né, hoje em dia. Então ela vê aquilo como um herói, né? Tanto que ela fala na entrevista, tipo, meu pai é um herói, né? Então acho que é muito legal isso, né? E atualmente, você pensa em algum projeto com esporte para sua vida profissional? Bom, eu não sei, eu tenho muito desejo, assim, às vezes, se tiver alguma oportunidade de seguir essa carreira, né, tipo, do lado do esporte, mas atualmente eu não tô, mas eu acho muito legal, assim, sempre amei esporte, eu amo, sou apaixonada. Quando você entrou aqui já em jornalismo, você pensava que você, lá no seu TCC, estaria tendo esse contato com o esporte? Nossa, não, tanto que eu nem sabia que eu também ia entrar no rugby, nem sabia. E foi acontecendo as coisas, enfim. Mas desde o começo também eu queria entrar em algum esporte aqui no Mackenzie, né? E o rugby foi onde você se encontrou, né? Onde eu me encontrei os amigos, encontrei... Na verdade, a minha vida acadêmica, assim, a maior parte, né? Depois da pandemia eu parei de fazer o rugby. Mas a maior parte eu achei que o rugby foi o que eu lembro muito, assim, das memórias, da amizade, enfim, foi, assim... O Mackenzie não seria o mesmo sem ter tido o rugby. O esporte, ele traz muito disso, né? De família, é um time, é um coletivo. Então, eu imagino que trazer isso para o TCC foi algo muito especial para você, né? Sim. Até hoje, eu imagino que você consegue ter memórias do que foi trazer isso, né? Sim, com certeza. E Mari, que dicas que você conseguiria trazer hoje, após todos os atletas acompanhando, né? Tudo que você viu, caso surgisse algo que eles precisassem ficar reclusos novamente? Bom, acho que a dica maior é cuidar do psicológico, né? Eu acho que isso influencia demais na rotina deles, né? Acho que de todos, né? Mas principalmente deles que tem que lidar, né, com esse equilíbrio. Por isso que eu falo muito no meu TCC, né?
esse equilíbrio tanto físico e mental, porque isso se junta, né? Porque se um tá mal, o outro também tá mal. Então, acho que é isso. A dica maior é cuidar do mental primeiro, né? E depois do físico. Sim, eu acho que em todas as esferas isso é importante, né? Sim. E em times coletivos, eu imagino que, como o rugby que você participou, é algo até um pouco mais delicado, porque existe o coletivismo, né? Então, os 2 atletas que você trouxe, o que eles falaram em relação a isso? Em relação a ficar recluso, a não estar em contato com o time, né? Porque as outras modalidades, eles até podem treinar sozinho, ter esse contato, mas os que são coletivistas, existe uma linha, né, que não consegue passar de não estar com o coletivo. Eu acho que foi uma dificuldade maior, né, porque ainda mais nos treinos, né, o pessoal que joga rugby, né, e outros jogos coletivos, é muito difícil, né, imagina o tênis, né, você treinar sozinha também, então acho que foi mais difícil, porque às vezes o treino específico do esporte era difícil treinar, né, então eles tiveram que treinar coisas básicas, né, então flexão, treinos mais, enfim, individuais, né? Então foi bem complicado, assim, um pouco. Então foi mais, acho que, difícil esporte do coletivo, né? Do que o individual. O individual você consegue ir pelas entrelinhas, fazer outras coisas. Tanto que até o Jean fala, né? Pra ele não interferiu muita coisa. O que interferiu foi os campeonatos serem cancelados. Mas de resto, ele continuou treinando normalmente, né? Sim, sim. O Jean, ele é uma grande inspiração. Acho que ele tem 54 anos, né? E ele foi uma das bases que ele trouxe muitos conceitos para o seu TCC. Sim. E além do audiovisual, você tem um relatório, né? Eu imagino que como que foi escrever tudo isso que você viveu, tudo que você colocou documentado e escrito? Bom, acho que é difícil, né? Porque parece que a gente quer colocar tudo e não consegue, né? Mas foi assim, na raça, eu fui tentar colocar e refazia e colocava de novo. Mas, enfim, aí eu quis trazer os principais pontos, assim, né? E foi até difícil no preparatório da edição, né? Porque você tem que pegar realmente os pedacinhos que mais chamam a atenção, que mais combina, né? Então, foi isso. E quais foram esses principais pilares que você queria trazer no seu TCC? Bom, eu acho que o antes da pandemia, né? O durante a pandemia e o pós-pandemia, né, de como foi o processo todo. Acho que foi, do meu TCC, acho que foi o desafio maior, né. E dessas 3, antes, depois, né, durante e depois, qual você acha que foi o momento que foi mais crítico para os atletas? Eu acho que foi durante, né, a pandemia, mas também até o pós-pandemia, acho que foi também difícil, né, porque você está tão acostumada, costuma com uma rotina e depois muda a outra. E aí, enfim, aí também os campeonatos foram cancelados, aí depois volta tudo de uma vez, então foi bem difícil também. E Mari, a gente comentou sobre os seus aprendizados no TCC, né? Eu queria saber, aqui em jornalismo a gente aprende sobre tudo, sobre texto, escrito e documentário. Você escolheu o documentário. Eu queria saber, para específico esse audiovisual, o que te deixou de cabelo em pé? Eu acho que a maior inspiração, acho que é porque o audiovisual em si, né, o documentário, você entrevista, você escreve, você edita, você mostra às pessoas tudo, né, tipo, tanto o escrito e o audiovisual em si, né. Então eu acho que foi muito interessante isso, assim, sabe, eu acho que se for para ser uma escolha, eu acho que eu escolheria de novo o documentário. Juntou tudo em um, né? Mari, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um papo super legal, a gente vê um pouco sobre a rotina de atletas, como que foi, sobre medalhas, enfim. Foi super interessante conversar com você. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, foi muito gostoso esse tempo. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.